cena assistido já umas 359 vezes. A vontade era que durasse 3 horas cada episódio. A gente não acompanhou toda aqui, a primeira desde o início, porque ele não tinha nascido ainda, boa parte do tempo. Mas depois a gente foi acompanhando. Pô, tem tanta história ali que... Ver a história realmente, eu assim, cara, nem sabia que o Moranguinho era tão importante e vencedor, né, na história do motocross. Isso me surpreendeu bastante. Ou eu ganho essa merda, ou eu morro, eu não quero saber. Porque o que tinha de informação na época? As revistas Moto Show, que eram uma revista de moto, mas que do motocross tratava em 2 páginas, 3. Sabia que existiam os caras, mas eu não tinha noção quem era maior que o outro. Pra mim, o paraguaio, o Moronguinho, o Nivanor Bernardi, eu conhecia. Tu poder se realizar fazendo o esporte e como tua profissão, não tem preço, cara. Cara, eu não consigo me ver como pessoa sem praticar o motocross. E aí depois, né, o Jorge Zengretti, Dori Sasaki já vieram depois. E o Roda Smith, obviamente, mas aí é outra história, né? O Roda Smith é outro patamar. Obrigado. Não, thank you. Não, foi bom. O que vocês acham que rolou essa crise? Eu ainda era muito novo para discernir isso aí, mas hoje, ouvindo, né, falar a economia, as vendas caindo, juros subindo, inflação nas alturas, venda de motos pencando, basicamente o dinheiro sumiu de todo mundo, né, então... 89 vendeu no ano, produziu-se e vendeu-se no Brasil, acho que 130, 180 mil motos. Cara, isso é hoje uma fábrica faz um mês. Olha o tamanho da importância do mercado das motos em comparação ao mercado de cigarro, que passa a focar para o automobilismo e não mais para as motos. A crise foi quando eu fui para a Argentina correr, pegamos ali 94, 95, 96, deu uma queda, as fábricas pararam de investir, inclusive eu ia até parar de correr. O campeonato meio deu uma morrida, foi 93, eu acho, né? Daí 94, 93 já tinha ido, acho que o Cássio, o Rogério Nogueira, mais alguém talvez tinha ido já para Argentina, que tava, na época o campeonato argentino estava bem forte. Então, eu peguei uma fase ali na década de 90 que eu não me recordo do Campeonato Brasileiro, por problema de patrocínio mesmo. Foi nesse período aí que Hollywood parou, né? Era muita falta de organização, falta de apoio. Então, toda essa confusão que a própria confederação naquele período tinha, não se dava credibilidade para que o campeonato existisse de uma forma que pudesse garantir os eventos de uma qualidade, no mínimo, que se espera do brasileiro. Foi um período aqui no Brasil, eu acho que encurtou os investimentos
E aí ele foi, vou usar uma palavra, ele foi meio que de arrasto. Quando começou a questão de proibição de propagandas de cigarro, essas coisas para os esportes, naturalmente até se reorganizar com outros apoiadores, sem dúvida nenhuma foi, eu acho que um dos grandes motivos para começar a ter uma queda nos eventos. Deu uma rateada porque a Honda saiu, né? Que era o principal patrocinador, Marlboro também. Então saíram dos patrocinadores, aí eles capengaram aí uns anos sem patrocínio, mas o Campeonato Brasileiro é uma paixão nacional. Sempre teve, sempre vai ter. E a Honda sempre foi a grande impulsionadora de todos os campeonatos, porque tinha acabado a equipe Honda oficial e começou então a injetar recurso e patrocínio aqui no estado de São Paulo, no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista teve um período que foi considerado praticamente um brasileiro, né? Era um prestígio ser campeão paulista. E aí vencendo, faturando o título paulista, o piloto da Honda, Gilberto Nuno Narese, da cidade de Indaiatuba. Era uma competição que tinha muito mais pilotos, tinha muito mais status. As marcas vindo para os regionais, então ele era muito forte, o estadual era muito forte. Chegava ali, tinha, 250 pilotos no final de semana. E tinha muita Copa regional também, isso é importante destacar. Copa não sei o que do Oeste, do Sudeste. Não sei nos outros estados, mas aqui em São Paulo tinha muita corrida sem ser o Campeonato Paulista. Mas um regional, então era regional de São Paulo, regional da nossa área aqui que pegava umas 60 cidades e depois juntava a final. Teve uma situação do dólar também, né, do Plano Real, que acho que interferiu sim, porque eu lembro que inicialmente o dólar ficou mais barato que o real. As motos começaram a ficar mais interessantes de se comprar. Começou a encher de moto, até no Westino, regionais, começaram a ter corridas com 30, 35 pilotos numa 125 num campeonato regional, quer dizer, isso aí nem brasileiro estava dando. Era muito difícil tu sair de lá para ir num brasileiro, as corridas eram muito longe, e aí era uma emoção muito grande pra gente conseguir viver isso no próprio regional, né? São Paulo tá louco, né? São Paulo tinha regionais fortes. Nessa época da crise, o Campeonato Paulista foi o protagonista, né? Exatamente. Da época, né? O Paulista, eu acho que concentrou a grande maioria de patrocinadores aqui no estado de São Paulo, concentrou pilotos também. Ele foi a grande vitrine dos eventos do Brasil. Os pilotos de outros estados vinham participar do Campeonato Paulista porque realmente era o nosso campeonato nacional. Quem vinha de fora para o estado de São Paulo, todo mundo vai falar assim, pô, mas esse cara veio aqui hoje? Ele veio aqui, esse cara anda pra caramba, e agora? Como que vai fazer? Tinha uma certa resistência dessa panela paulista, né? Ficava ali só entre eles, né? Então, era um romper barreiras, realmente. E aí, na época, a equipe Honda era muito forte. E era só paulista dentro da equipe Honda. E assim, e a imprensa que divulgava o esporte também, revista, todo mundo era paulista. Inclusive, a gente tinha Sport TV ao vivo, até 94 em diante, foi quando veio as TV a cabo e o Sport TV transmitava todas as baterias ao vivo. E grandes pilotos do interior de São Paulo, Rogério Nogueira de Indaiatuba, Nuno Narese também de Indaiatuba e o Cristiano Lopes de Jundiaí, que na verdade é um miolinho ali. Sabe como é que chama essa área aí? Califor Sampa. Que esse nome é o nome que eu uso mesmo. E é a Califórnia brasileira. Porque é uma área onde o PIB é muito alto e havia investimento, havia muita pista. Aí aparecem nomes como Rogério Nogueira, Nuno Narese, Cristiano Lopes. Moto número 1, Gilberto Narese liderando. Ele foi o vencedor da primeira bateria, que teve Rogério Nogueira em segundo, Cristiano Lopes em terceiro, e somando-se as duas baterias, o grande campeão foi Gilberto Narese. Quando eu ganhei a minha primeira moto, não era uma moto apropriada para isso, mas ainda assim ela foi para terra. E aí é onde tudo começou. Meu pai sempre foi um grande apaixonado pelas competições. E eu e o Rogério sempre tava junto, né? E andava de bicicleta junto, andava de moto junto, isso bem pequeno, criança mesmo. O pai do Nuno e o Henrique, meu tio, eram os melhores amigos. E os dois faziam muita bagunça de moto de rua, né? E aí o Nuno e eu, a gente
iniciou praticamente fazendo regional, tudo juntos. Desde criança, desde ser expulso da escola, a gente ia junto. E daí para frente a coisa só fluiu e a gente chegou nos patamares que a gente chegou, né? Como profissional do motociclismo que a gente foi, Muitos né? pilotos participando e logo na frente, número 18, Nuno Gilberto focou muito Nuno na 125, Naresi. ninguém ganhava dele os campeonatos brasileiros. Ia surgindo os novos pilotos, mas ele tinha que estar bem treinado mesmo, porque ele fazia lição de casa, né? Era um cara rápido, eficiente, um estilo mais europeu, vamos dizer assim. Ele não era, naquele momento, o cara que ganhava tudo. Mas era um cara extremamente competitivo. Então é um piloto muito forte na história. No período que ele aparece ali, ele é um piloto muito forte. Eu achava que o Nuno Naresi nem brasileiro era, cara. Sério? Pelo nome, cara, Nuno Naresi, esse cara não é brasileiro, né? Nuno Naresi é diferente, assim, né? E eu achava que ele não era brasileiro. Depois que fui descobrir que ele era brasileiro. Tio Gini Farba, Nuno Naresi, esses caras são de fora, né? Nuno, eu conheci o Nuno lá numa corrida em Mariana. Estava no Hollywood lá e foi por acaso, ficamos amigos e meu irmãozão mesmo, entendeu? Foi na raça mesmo, na força e conseguiu ganhar. Aquele piloto que sempre teve os grandes equipamentos pela relação que ele tinha com a Honda, Itália. Mas o Nuno, ele sempre também foi um cara muito bem fisicamente, né? Ele sempre teve os equipamentos de ponta e ele sempre foi muito dedicado ao esporte. Ele sempre foi muito focado e tinha que estar muito bem para ganhar dele. Então a vida inteira foi junto, desde as nacionais até profissional. Só depois que eu fui para a equipe Hollywood, que ele ficou sozinho na Honda e eu fiz a equipe Hollywood. Mas até então, até meus 20 anos, a gente, dos 16 ao 20, era equipe juntos. Então a gente cresceu junto, disputando junto, carregando as motos junto e saindo junto. Motorhome, ia para Santa Catarina, saiu uma semana antes, era bom, né? Então nós crescemos nessa junto. E depois passamos a disputar também títulos, né? Ele vai receber a quadriculada. Atenção para a vitória de Rogério Nogueira. Grande vitória. 18, Gilberto Naresi chegando em segundo também, completando o amigo. Os dois são de Indaiatuba. O Nuno sempre teve um apoio muito forte, também da família, a mesma coisa, seu pai, o Naresi, era um apaixonado, como meu pai, Fanny também, era doido, né? O bravo era o pai dele, né? O pai dele sempre foi bravo. Aí brigava com ele, mas assim, o Nuno comigo não. Comigo rivalidade só das namoradas que a gente de vez em quando trocava, aí ele ficava meio bravo, né? Até namorada a gente já namorou a mesma. Só pra você ter uma ideia, ele fala disso também. Mas namorou em fases diferentes, viu? Não é fase diferente. E eu lembro bem, assim, que naquele ano que ele foi campeão, né? 96 ele foi campeão da categoria 125. Na última etapa, então, quando terminou a corrida, foram entrevistar ele, muito emocionado, assim. Ele... Aquilo me marcou muito. Eu vi aquela cena, ele falando e não conseguindo terminar a declaração dele, assim, caindo no choro. É uma coisa que eu lembro até hoje. Isso faz quase 30 anos, né? Eu quero a galera em pé, porque aí vem o campeão brasileiro 1996. O campeão brasileiro 96 é Nuno Naresi. Lá em cima ele deixou a viseira, ali ele deixou a luva. Vai parar mais uma vez Nuno Naresi. Conversar depois, eu tô muito emocionado. Falou, Nuno. O Nuno era um cara muito aplicado, tecnicamente. Você percebia que ele tinha muita aplicação, mas ele não era tão talentoso quanto o Rogério Nogueira. O Rogério Nogueira tinha um estilo que lembrava o dos americanos. Parece que a infância dele foi olhando Rodney Smith, Kenny Kinnon e todos os americanos que passaram pelo Brasil. Feito, Mauricião. Eu jogava futebol, já estava encaminhado, passei no Dente de Leite na época, falava Dente de Leite, né? Na escolinha de São Paulo, aqui em Cotia. Mas eu tinha um tio que era fissurado por motocross, gostava, corria. Aí teve uma vez que ele falou assim, vou te deixar aqui uma XL, não era nem XLX, era XLR. Eu sei que passou aqui uns 15, 20 dias, eu já estava empinando a moto, já estava fazendo uns negócios na chácara. Ele falou, pô, eu vou levar você a correr. E eu fui numa corridinha regional. Eu corri de tênis All-Star, com uma meia comprida, joelheira, calça jeans, capacetinho pinico, né? Mas a diversão foi demais. Aí eu comecei a abandonar o futebol e me ligar mais na moto.
técnico em cima da moto, eu vi poucos pilotos capazes de se sentar em cima de uma moto e se portar tecnicamente, em posicionamento, em posição de ataque, de salto, de curva. Se existia um manual de regra de posicionamento e comportamento em cima da moto, Rogério Nogueira é uma referência. Iniciei no motocross em 1986, né, já com as motos nacionais, era DT, MX, depois vieram as Agrales, né, WXT, pra gente que não tinha acesso às motos importadas, foi o auge aí do motocross, foram as Agrales, né, na época até do Nivanor Bernardo, os Hollywoods, enfim. Rogério Nogueira era um cara muito técnico. Muito técnico, ele fez, assim, que eu saiba, ele fez muito intercâmbio, foi lá nos Estados Unidos se aprimorar. O Rogério era um piloto muito rápido e ele se dedicava muito também aí a questão física. E ele tem um estilo bastante agressivo no sentido de ir para frente mesmo, né? E você não podia de forma nenhuma ali bobear com ele. Ele sempre foi um cara muito dedicado, muito disciplinado. Ele falava que não treinava para nós, né? Eu e o Nuno ralando o tempo inteiro e ele falava que não treinava. Aí você ia às 6 horas da manhã, você ouvia tava vindo da Tuba, você via que o já tava treinando, né? Essa é a marca do Rogério, né? Ah, eu não tô treinando, né? Mas tava lá. Sumia. Ele treinava tudo quanto é pista. E eu não tinha dinheiro pra ir longe, então eu ficava só treinando nas pistas dele aqui em Datuba, que é na GC Leve. Mas quando chegava na semana da corrida, ele queria ver como é que ele tava. Ah, vamos treinar lá, a pista tá boa. E a gente treinava junto. Mas nunca treinou com ninguém. O Rogério gostava de treinar escondido. Isso no bom sentido, né? Aqui na região, a gente tinha algumas pistas. Ele tinha dele, eu tinha a minha, tinha outras. Mas o Rogério gostava de treinar escondido. Rogério Nogueira, agora com tranquilidade, passa nas costelas. Essa é a última volta, a gente vai acompanhando o desempenho desse piloto sensacional, cumprimentando a plateia, entortando a sua motocicleta. Agora dá um aceno, finalzinho de prova, mais uma entortada, tranquilidade para Rogério Nogueira. Os estilos mais bonitos da época, principalmente, né? Bem posicionado em cima da moto e cotovelo parecia bem, uma pessoa bem armado, que não fazia força para andar. E, como o Edu falou, sempre equipamento muito bom, né? Um pouco acima dos demais, né? Sempre a moto um pouco além dos o que a gente concorrentes, ouvia, né? equipamento não sei também, se isso né? é fato, mas a gente deduzia que sim. Olha isso aqui, ó. Ó, aquela ali é o Parebinha, né? E eu tô ali de Cagiva, número 92. Esse 5 aí acho que era o Aleto na época. O Nuno Nares tá ali 18, do lado esquerdo. E esse é o pega pela primeira colocação. A gente confere que o Rogério tá em primeiro e na segunda posição voltou o Milton Becker. Quem esperaria correr no estacionamento do Barra Shop do Rio? Fizeram lá também um evento bem bacana. Eu ganhei, foi na chuva. Né? A disputa foi com o Farebo, bastante disputado, Chumbinho também. Quadriculada na mão do diretor de prova. Atenção para a grande vitória de Rogério Nogueira. Moto numeral 92. Rogério Nogueira vencendo. É louco. Vamos conferir a chegada de Gilberto Nuno. O Rogério era o playboyzinho do motocross. Ele sempre foi. Mas uma pessoa maravilhosa. Mas ele tinha seu motorhome. Tanto é que a gente ia afilar um miojo, às vezes, no motorhome dele. Porque nós íamos de caminhonete e o bicho tava de motorhome lá, né? Então eu sempre tinha umas roupas que chamavam atenção. E no Hollywood Supercross, todo mundo olhava pra mim e já sabia que era o Rogério Nogueira. Mas eu ganhava título, né? Era enfeitado, mas ainda andava, né? Tá lá, bandeira verde, agora quadriculada, Rogério Nogueira, grande campeão dessa primeira etapa do Hollywood Supercross Indoor. Demais, demais! Ele comemora com a plateia, planta uma bananeira, o Chumbinho chegou em segundo, o Nuno em terceiro e a gente escuta o Rogério Nogueira. Emocionante, como já havia dito, eu treinei muito para o motocross mundial que não teve, infelizmente, mas com a força da galera, com todo o pessoal que acreditou em mim, fui nos Estados Unidos, treinei e cheguei aqui e venci. Cristiano Lopes também era outro dos pilotos combativos, né? Ele lutava até o final. E ele era mais jovem. O que aparecia assim, na época, ele tinha um pouquinho menos de idade do que esses citados aí. E ele era... Esse era dos caras, a gente pode dizer que é daqueles caras que acreditam. Ele tinha um sonho, sabe? Quando você olhava ele, e ele falava isso nas entrevistas, não, eu vou ganhar.
aqui em Jundiaí a gente sempre teve bons pilotos que antecederam, né, a minha pessoa, e meu irmão andava de enduro de velocidade, meu primo começou no motocross lá na década de 80 e alguma coisinha, e meu pai sempre foi uma pessoa que esteve sempre ao meu lado, incentivando. Ele era contra a moto de rua, mas ele queria, já que eu queria tanto motocicleta, então ele levou para a pista. Tive mobilete naquela época, mobilete talvez a nova geração nem saiba mais o que é isso, mas era a paixão, né? Começou ali a paixão por motocicleta desde os meus 14 para 15 anos, e dali, em 89, meu pai comprou a primeira CR 125, se não me engano, em 86, e era do Paraibinha, e aí eu segui a carreira no motocross. E foi um ano, assim, bastante vitorioso, porque no meu primeiro ano, em 1990, eu fui campeão paulista na maior categoria na época, que era a categoria 250. Eu não era um cara que chama tanta atenção, mas muito eficiente. Com bons resultados, sempre ali estava na briga por vitória, pelas primeiras posições. Sempre tinha equipamento bom também, moto bem acertada. Era um cara eficiente, que andava bem, sempre com resultados bons. O Cristiano, por outro lado, era um piloto bem técnico também, porém de uma força bruta absurda. Ele era muito bem preparado fisicamente. Então, às vezes ele cozinhava o galo, como a gente falava na época, né? E dava o bote, às vezes, na hora certa. Só que é um cara muito disciplinado, sabe o que quer, muito raçudo, né? E muito humilde na questão que... Imagina, o cara era campeão brasileiro, eu treinava o cara. Então, quem sou eu para treinar o cara que eu não fui, entendeu? E ele falava, não, pode falar aí que eu faço. Eu falava e aplicava, o pouco que eu sabia. O Cristiano tinha problema do air pump, né? Primeira bateria dele, ele no meio da bateria, ele aliviava, então não conseguia ir bem. Mas na segunda era difícil ganhar dele. E eu tinha um problema muito sério, né? De travar os braços, isso é uma coisa meio natural para os pilotos, né? E em 99 eu até operei os braços, que eu não aguentava mais com esse estresse que dava na musculatura. Fui saber quem que era Cristiano Lopes naquela primeira contato que eu tive com o brasileiro de motocross em 95, né? Então, o ano que ele foi campeão de 250. Eu perguntei pra ti quem era o Cristiano Lopes, tu que me falou. Eu não conhecia ele. Quem que é esse 26 aí, cara? Daí tu falou, Cristiano Lopes, anda bem pra caramba. Cristiano Lopes, a gente chama ele de Camelo, né? Que era o cara, a gente assim, na brincadeira, a gente chamou Camelo, porque era o cara que não bebia água, né? Modo de dizer, e andava, sei lá, 50 minutos muito forte, muito rápido. Ele destravava os bracinhos dele, então o Cristiano, a gente falava, na segunda bateria tem que estar treinado para ganhar do Camelo, até pelo dele de Camelo, né? Porque tá todo mundo morto e o bichinho nem sede tinha, né? Uma prova longa como era na época, era lá seus 40 minutos, mais 2 voltas. Normalmente a gente tinha 45 minutos de prova. Camelo, porque não acabava. Não desligava nunca o cara. Ele não... Enquanto todo mundo já tinha ido pra lona, ele tava de pé ainda. O Cristiano, o Rogério e eu, a gente acabou numa boa parte dos anos 90 e dos campeonatos, quando não era um, era o outro, né? E em Indaiatuba, se somar hoje, você pode pegar de todos os pilotos, pegar por estado, se somar os meus títulos e o do Nuno, em Indaiatuba hoje, ninguém bate a gente. Mas o Rogério e o Nuno, eu acho que nesse período aí, de 90 até 99, por ali, nós tivemos, assim, uma disputa muito grande nas pistas e conquistamos muitas coisas. Gilberto Narese Júnior pulou na ponta. O outro favorito, Rogério Nogueira, largou mal, ficou para trás, mas foi descontando a diferença. Mas quando eu comecei a ir para o brasileiro, eu me lembro que algumas corridas o Rogério Nogueira era um nome muito forte, assim, e ele andava muito bonito, né? Era o Rogério Nogueira,
Cristiano Lopes, Nuno Nares, então era tudo esses pilotos. Então, assim, era pauleira. Era legal demais de assistir. Aí o número 1, Gilberto Narese liderando, depois Rogério Nogueira e ainda a briga entre Cristiano Vecchi, Wellington Valadares, Leonardo Brito, Arno Jung Júnior e Rafael Ramos. Teve várias assim de tipo assim, chega pra lá, toma de volta, ou você chega pra lá de novo. Não, com certeza. Tá aí o Rogério Nogueira passando disparado na ponta e a segunda posição com o 26, Cristiano Vecchi. No final da prova eles se embolaram com os retardatários, mas a vitória ficou mesmo com Rogério Nogueira, piloto de Indaiatuba, São Paulo. Então a gente sempre teve ali uma rincha dentro da pista, mas ao mesmo tempo a gente frequentava os mesmos lugares, os mesmos amigos, né? Então não tinha como estar um distante do outro. Apesar da concorrência forte, a gente era muito ligado. A prova vai chegando ao final e a vitória fica com Gilberto Narese. Em segundo, Rogério Nogueira. Terceiro, Rafael Ramos. Quarto, Arno Jung Júnior. E quinto, Cristiano Vecchi. Particularmente, ter competido de igual para igual, Moranguinho, Boetia, Paraguai, Paraíba, Touro do Paraná, Nivanor, entre outros dessa época, poxa, toda a transição, seja onde for, ela dói. Nós caímos ali de paraquedas no meio deles e meio assim, nossa, o que vamos fazer aqui no meio desses caras, né? Porque eles andavam muito, eram muito fortes, eram muito rápidos. Como outros pilotos vêm rendendo mais do que você, não que você não rende mais, mas os outros acabam, e a idade começa a chegar, o tempo começa a chegar e você efetivamente precisa encarar isso. Eu considero um trio ali de pilotos, esse trio calafrio dessa época, os mosqueteiros dessa época. Considero eles sim, com certeza. Tem outros caras aí que a gente vai falar, mas tem outros nessa mesma faixa aí, nesse pedaço de tempo que fizeram a mesma coisa. Boa. E eu comecei em 88 a correr. Eu digo que eu sempre fui o mais jovem dos experientes, né? Então eu sou uma meia safra aí mas eu cheguei a andar com o Paraguaio, com o Jorge Negrete, com o Rogério, com o Nuno. Na época eu andava na rua, no condomínio lá na terra, com uma XL 125. Eu não sabia que tinham crianças, né? Até então eu tinha 10 anos, da minha idade que corriam, ou que tivesse alguma forma de entrar no esporte. E aí a gente descobriu depois as motos especiais, 80 cilindradas, que para mim eram o que precisa, né? O que era na época indicado. E aí eu comecei em 88. Em 91 eu fui campeão paulista e brasileiro da 80 cilindradas. E venci a etapa do Mundial, que não foi Mundial, mas foi dentro do Mundial em Campos do Jordão em 91. Que ele é uma entre-safra, vamos dizer assim. Mas o Rafael, sim, o Rafael era o piloto mais jovem que acho que a entrar aí dentro da categoria principal, dos profissionais, né? E bem novinho mesmo, e que dava um baita de um trabalho, né? Muito rápido e muito habilidoso. E depois, logicamente, ele foi crescendo. Mais uma vez um pega de Gilberto Narese, Rogério Nogueira e Rafael Ramos. Só que a vitória ficou com Rafael Ramos. Rogério Nogueira ficou em segundo, Gilberto Narese em terceiro. Aqui eu tenho a capa da Dirt Action, a primeira edição da Dirt Action, eu fui capa. 95, e aí tem algumas dicas de pilotagem que eu fiz aqui também, aqui dentro para eles. Aqui eu tenho uma foto, um álbum que ele se desmontou, mas essa aqui é a foto da minha primeira corrida com uma moto XL 125, e esse capacete que está aparecendo aqui, esse cinza, é esse aqui, de 1988. Ainda tenho ele guardado lá. A Autosprint era a loja de carro do meu pai, que é meu pai patrocinador. E esse capacete eu tenho guardado até hoje. O Rafinha Ramos, eu conheci desde moleque, foi uma geração que a gente falou, pô, esses caras já estão praticando um outro motocross.
Foi o início das primeiras provas de Supercross aqui no Brasil, onde era menos raça, menos Touro do Paraná, menos Nivanor Bernardi e mais técnica também, né? Então, foi muito legal e importante essa transição. Eu acho que essa geração de 90 foi a geração que mais pilotos disputavam uma vaga entre os 3 do brasileiro. Posso estar enganado, mas nós tínhamos mais de 12 pilotos que tinha qualquer chance de ganhar uma etapa do brasileiro. Lá veio o Rafael para receber a quadriculada na segunda bateria. Qual geração foi melhor? A geração ali, a primeira geração ou essa geração que nós estamos falando? Eu acho que é uma boa pergunta, porém ela é uma pergunta injusta. Não para quem vai responder. Estamos aqui para causar tendel. Mas tendel, também acho. Vamos pegar nomes assim. Pegar ali o Nivanor, o Boetcher, o Moronguinho, o Paraguai e o Rodney. São 5. E daí vamos pegar o Nogueira, o Sasaki, o Negrete, o Chumbo, o Cássio. E o Cássio. Esses 5 contra esses 5. Eu pra mim, é a primeira ganhar. Eu acho que os velhos, né? A primeira geração. Uma equipe que tem Rodney, Moronguinho e até o Paraguai ali, que é um cara que entrega resultado. Sasaki é muito espetacular, mas e Cássio Garcia também irregular, então talvez num confronto de nações em 3 baterias alguém ia o Sasaki ia se matar e o Cássio ia se matar junto com o Sasaki. Ele se aí e o Nogueira podia tanto andar na frente como oscilava muito. O Nogueira também tinha mas ele era muito rápido também. Se tu vai ver a quantidade de títulos que eles têm nas categorias principais também. É muito grande, mas também tinham menos adversários, né? Mas faz sentido. Não, isso é fato. Mas sempre vai ter esse... Não, mas isso, mas aquilo... Participar, viver o dia a dia de competição junto com esses pilotos... E foi o nosso, vou chamar de norte magnético. É para onde a nossa bússola apontou e a gente tem que recuperar isso. É difícil se comparar, né? Se aquela época se estaria todo mundo nas mesmas condições, quem seria o melhor? Se você entrar num boteco qualquer, de qualquer cidade do Brasil, e perguntar quem é Jorge Negrete e Eduardo Sasaki, todo mundo sabe quem é.